Olá, olá, como vocês estão? Aqui é o Edu Rodrigues. Hoje a gente vai falar sobre como melhorar nossa alimentação ao longo do dia, dando alguns exemplos, dando algumas dicas para poder melhorar a questão da alimentação ao longo do dia, dando um direcionamento mais interessante para você não ficar perdido na hora de melhorar os hábitos. A gente bate muito na tecla que precisamos melhorar os hábitos, mas a gente às vezes não sabe como começar. Então, para você que tem dificuldade, não sabe como se alimentar corretamente, aqui vai algumas dicas que vão auxiliar para que você tenha mais essa qualidade de vida. Então, é uma aula muito importante que você precisa colocar em prática e assim melhorar a questão alimentar. Então, basicamente seria dividir o que você come durante o dia, né? Entre o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Então a gente, escolhendo os alimentos certos, a gente já consegue alcançar melhores glicemias. É claro que tudo está relacionado com a quantidade que a gente come. Se a gente comer demais, não adianta. A gente pode ganhar peso, pode dificultar o nosso controle da alimentação. Mas se soubermos utilizar os alimentos a nosso favor, a gente já consegue colher bons frutos. Então, basicamente, para uma alimentação para o diabético, ele basicamente precisa fazer o quê? Logo pela manhã, utilizar alimentos que são ricos em proteínas. Quais tipos de alimentos, Edu? Proteínas à base de ovo, principalmente. A gente bate na tecla aqui que o ovo é um alimento muito importante para ajudar no controle do diabético, e é verdade, né? Então ele precisa fazer boas adaptações para buscar melhores glicemias já pela manhã, porque se ele conseguir controlar a glicemia bem já pela manhã, ao decorrer do dia já consegue ter mais facilidade em controlar a glicemia. Então, basicamente seria o quê, né? É um exemplo bem básico, mas que funciona, né? Eu faço como diabético tipo 1, né? E eu consigo controlar minha glicemia mais facilmente. Você, como diabético tipo 1 ou tipo 2, também pode buscar essas adaptações para poder melhorar o seu controle. Então, basicamente, seria um omelete com alguns ovos, a quantidade fica a seu critério. Lembrando que se comer demais pode provocar o aumento do seu consumo calórico durante o dia. Então, para você que não quer ganhar peso, então tem que ficar atento às quantidades. Mas se você conseguir colocar umas quantidades que já te deixam satisfeito, não tem problema. Então você pode fazer, por exemplo, um omelete com 2 ovos, certo? Você faz o omelete com 2 ovos, coloca um pouquinho de queijo, né? Um queijo que tem mais facilidade que você encontra, pode ser um queijo Minas ou queijo mussarela, ou queijo coalho. Então, a gente colocando o omelete com queijo já vai dar o quê? Bastante sabor e vai te deixar mais saciado já pela manhã, né? Você pode caprichar nos temperos, por exemplo, temperos de ervas, né? Cebolinha, salsinha. Se você colocar ao seu favor, né? Os temperos você come com mais prazer. Você se alimentando com mais prazer, você tende a, a enjoar menos, né? Que o grande problema, né, das pessoas em si para poder seguir é, dietas enjoa, acaba enjoando, acaba desistindo dos bons hábitos. Então a alimentação com prazer, né, com tempero, com gosto, já faz toda a diferença. Então você pode manter, por exemplo, o omelete, né, à base de 2 ovos, mais uma porção de queijo, né, o queijo da sua preferência. Lembrando, o queijo é um alimento mais gorduroso, então ele precisa ser dosado de forma inteligente, né? Se você está em processo de perda de peso, restrinja as quantidades, correto? Faça o omelete, né? Se você toma café, tome seu café preto, lembrando, não deve adoçar com açúcar. Se for adoçar, utilize adoçantes, né? Seu café preto. Se você não gosta de café preto, você pode tomar um chá, né? Chá verde pela manhã, chá de hibisco. Então fica a seu critério. Lembrando, adoçar com açúcar não deve ser praticado, não é interessante, porque senão vai fazer com que a glicemia se eleve já pela manhã, e não é interessante para quem busca bom controle. Então, dessa forma, você
Já se alimentando corretamente já pela manhã, você tende a ficar satisfeito até o horário do almoço, correto? E tende a escapar menos na alimentação. Caso você coma mais tarde, você pode encaixar uma fruta, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço. Entendeu? Lembrando, o diabético não tem que comer de 3 em 3 horas. Se alimente quando sentir necessidade, quando sentir fome. Se você tende a diminuir as quantidades de alimento que você come, o seu organismo tende a se adaptar. Então você tende a comer menos. Então na hora do almoço, por exemplo, você pode optar, por exemplo, a carne moída. A carne moída, ela não é cara, é um alimento que é acessível e se você utilizar os temperos a seu favor, você tende a dar sabor à carne moída. Então você pode fazer a carne moída refogada com temperos, né, ervas. Pode colocar, por exemplo, vagem picada, entendeu? Você refoga a vagem, né, cozinha a vagem, refoga junto com a carne moída, vai dar sabor, vai, né, ser uma refeição à base de carne que é proteína, né? Proteína vai te deixar mais saciado ao longo do dia e dessa forma você tende a se alimentar bem, corretamente, né? Por exemplo, você pode colocar salada verde. O que seria essa salada verde, Edu? Alface, agrião, couve. Então a gente pode utilizar das verduras e legumes a nosso favor. Lembrando, não é para você seguir à risca, mas é para você ter uma ideia de como se alimentar corretamente. Dessa forma, se alimentando mais corretamente, você tende a controlar a sua glicemia mais facilmente. Mas Edu, só carne moída e salada verde? Não. Se você, por exemplo, né, na sua casa ou onde você almoça, se tiver feijão, você pode comer feijão junto. Então, o feijão tem carboidrato nele? Tem, mas é menores quantidades. Ele é rico em fibras, rico em ferro, né? Então, vai agregar a sua alimentação. Lembrando que no café da manhã você já restringiu o consumo de carboidrato, de açúcar. Então, você trocou, por exemplo, o pão que você tinha costume de comer pela manhã ou o bolo, já diminuiu esse consumo de carboidrato. Então, nada te impede a comer o feijão no almoço, ou um pouquinho de arroz, né? O que não pode é exagerar no arroz, por exemplo, às vezes come muito arroz, né? Acrescenta batata. Isso é o grande problema do diabético. Por quê? Porque ele junta mais de um tipo de fonte de carboidrato, né? A batata com arroz, e faz com que a glicemia suba. Então você pode colocar um pouquinho de arroz também, não tem problema. Isso não vai ser responsável pelo descontrole da sua glicemia. Lembrando que fazer isso só uma vez na semana não vai adiantar, isso tem que virar rotina. Então você se adaptando de forma inteligente, né, com alimentação mais equilibrada durante uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, a sua glicemia tende a controlar mais facilmente. E qual que é o nosso objetivo aqui? A partir das informações que a gente tem, utilizar a nosso favor. Então essas informações de como se alimentar melhor, utilizar a nosso favor para poder controlar a nossa glicemia, diminuindo a necessidade de tomar medicamentos. Então o médico vai ver que se você está conseguindo alcançar os objetivos e tende a diminuir a necessidade do uso dos medicamentos. Esse é o nosso o que a gente busca aqui, né? Que a gente tenta ensinar para você melhorar ainda mais o seu controle. Então, no lanche da tarde, por exemplo, no meio da tarde, né, que fica um espaço muito grande do almoço até o jantar, então a gente pode encaixar um lanche, por exemplo, a gente pode encaixar algumas fontes de boas gorduras, como castanhas, a gente pode encaixar mais o que? A gente pode encaixar frutas, pode encaixar, exemplo de frutas, morangos, né? É um excelente alimento e ele não promove tanto o aumento da glicemia, né? A gente pode encaixar também iogurte, então iogurte natural. Se a gente encaixa o iogurte natural, por exemplo, junto com o morango, já é um exemplo muito bom
de lanche. Então, vai te deixar saciado e não vai promover o aumento tanto da glicemia. Então, se você fazer a sua parte já pela manhã, no almoço, tentou manter a mesma ideia do café da manhã e o lanche não foi rico de carboidrato, igual, por exemplo, um pãozinho, um bolo, né? Ou então um achocolatado, que muitos utilizam, a sua glicemia já tende a se estabilizar melhor. Então, utilizando dessas dicas que são básicas, a gente já consegue melhorar a nossa glicemia, certo? Lembrando que as quantidades devem ser utilizadas de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua fome, mas a gente tem que frisar aqui, só devemos comer quando, né, a fome realmente nos acompanhar, chegar até nós, né, assim dizendo. Certo? Então, a partir desse lanche já pronto, né, já estruturado, a gente parte para o jantar. Então, o jantar nada mais é que mais ou menos uma ideia do almoço. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o frango, né, peito de frango, que fornece as proteínas que a gente precisa, né, que fornecem saciedade, que vão fazer com que a gente fique satisfeito e vão impactar menos na nossa glicemia. Então a gente pode fazer um frango grelhado, né? Lembrando, temperos, utilizar os temperos a nosso favor. Pimenta do reino, que ela é mais tranquila, né? Pode utilizar salsinha, pode utilizar cebolinha, faz um peito de frango grelhado, né? Coloque cebola, entendeu? Então, aquele peito de frango acebolado. Então, a gente tem que utilizar a nosso favor essas mudanças, né? Aí podemos colocar, por exemplo, o arroz de couve-flor, né? Que são receitas que eu posto diariamente para poder auxiliar na hora do paciente, né, do diabético, ter essas dúvidas do que comer. Então, fazer um arroz de couve-flor, por exemplo, mais o peito de frango grelhado, né, mantendo também salada verde. A salada, né, é rica em fibras, então vai fazer com que você fique satisfeito, né. Também tem nutrientes, tem vitaminas, e vai deixar você satisfeito por mais um longo período, entendeu? Então, esse é um exemplo básico, né, de 4 refeições. Lembrando, a gente pode utilizar a nosso favor, acrescentar menos quantidades, né, nos intervalos, para quem ainda tem dificuldade. Por quê? Porque a mudança não é fácil, né? Eu, como diabético, demorei muito para poder assimilar o quanto é importante, né, a alimentação, mas essas mudanças elas requerem comprometimento, não é fácil. Então, a gente, aos poucos, implementando essas mudanças ao longo do nosso dia, já tendemos a colher bons frutos, boas glicemias e assim por diante. Tá bom? Então essa foi uma aula bem rapidinho, bem prática, para poder fazer com que vocês coloquem em prática essas mudanças e colher os bons frutos, correto? Então, a partir dessas mudanças, a gente vai colher boas glicemias, né? Para quem precisa perder peso, ela já tende a restringir o consumo de calorias, então ela pode perder peso, assim por diante, tá bom? Lembrando, me sigam no Instagram, a gente tem ótimas dicas lá, né? Compartilhem as postagens, os vídeos. Dessa forma a gente vai ajudar muito mais pessoas, tá bom? Fiquem todos com Deus.